Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, vamos dar continuidade a mais um vídeo, e aí eu quero apresentar aos irmãos este livro aqui do Dr. N.T. Wright, Simplesmente Jesus, tá bom? E aí, como de costume, nós vamos fazer algumas leituras de apresentação, ler a parte de trás do livro, na parte da borda, tá bom? A bordazinha, e também o sumário, o índice do livro e também uma pequena parte do prefácio do livro, tá bom? Os irmãos, sempre como de costume, se inscrevam em nosso canal, deixem um like, compartilhe, ative as notificações e também façam um comentário, tá bom? Vamos lá para a leitura deste livro, uma leitura introdutória, tá bom? Diz assim: quem foi Jesus, o que fez e daí? A pergunta quem foi e é Jesus é certamente uma das mais importantes para qualquer cristão, pois a resposta não se limita a uma biografia, muito além da curiosidade sobre a trajetória da pessoa mais importante da história. O que ela põe em discussão é a concepção formada por aqueles que se propõem a seguir seus ensinamentos. Daí emerge o valor de Simplesmente Jesus, obra essencial de Wright, ao abordar os três aspectos cruciais da questão. 2 pontos. Quem foi o Cristo, o que ele fez e a diferença que isso faz para cada indivíduo e para o mundo. Então, nós já temos já uma ideia do que de fato e de verdade o livro vai tratar, tá bom? Vamos continuar. Renomado teólogo, bispo e anglicano e autor best-seller, Wright derruba os obstáculos para o entendimento da história bíblica de Jesus, oferecendo uma nova e instigante compreensão de quem foi o Salvador e de como devemos nos relacionar com ele nos dias atuais. Vamos agora para a parte aqui da borda do livro, aqui na orelha do livro, que diz assim: com Jesus é fácil ser complicado e difícil ser simples. Parte da dificuldade é que Jesus foi e continua sendo muito mais do que as pessoas imaginam. Muitos cristãos, ao ouvirem sobre alguém fazendo pesquisas históricas acerca de Jesus, começam a se preocupar de que ele emergirá como um Jesus menor e menos importante do que esperavam. Diversos livros oferecem precisamente isto: um Jesus sob medida, como um grande mestre moral ou líder religioso, nada além de um grande homem. Hoje em dia, cristãos normalmente reconhecem esse reducionismo e resistem a ele. Todavia, passei a acreditar cada vez mais que devemos nos preocupar exatamente pela razão oposta. Jesus, o Jesus que podemos descobrir se realmente procurarmos, é maior, mais intrigante e mais radical do que eu, você e a igreja jamais imaginamos. Muito bem, nós vamos agora para o índice, o sumário do livro, que é dividido em 3 partes. Cada parte, a primeira parte em 5 subtópicos, a segunda parte dividido em 8 subtópicos e a terceira parte, que é dividida em apenas um subtópico, tá bom? Eu vou deixar também ao lado aqui a divisão certinha dos subtópicos, tá bom? Se os irmãos se interessarem, por favor, fiquem à vontade. Mas eu também estarei lendo para que possamos melhor compreendermos. A parte 1, ela tem 4 subtópicos que são subdivididos assim: o tipo inusitado de rei, 3 enigmas, tempestade perfeita, a formação de uma tempestade do século I e o furacão. A parte 2, ela está dividido em 8 subtópicos, continuando a partir do 6º subtópico ao 14. Diz assim: Deus está no comando agora. A campanha começa aqui. Histórias que explicam e uma mensagem que transforma. Reino presente e futuro, batalha e templo, espaço, tempo e matéria. No coração da tempestade, porque o Messias precisa morrer e sob nova direção, além da Páscoa. A parte 3, ela só tem um subtópico, que é o subtópico 15, ou capítulo 15, diz assim: Jesus, regente do mundo. E aí nós temos uma leitura adicional e também índice bíblico. Mais ou menos, querido, nós temos praticamente 300 páginas de um livro muito bom, tá bom? Ele não é pequeno, ele é grande e também bastante volumoso. E a leitura se desenvolve muito bem. Nós vamos agora para o prefácio. Lemos apenas uma introdução do prefácio para nós compreendermos que de fato e de verdade o livro vem tratar.
Mesmo após 2000 anos, a vida de Jesus de Nazaré continua a intrigar e a levantar questionamentos. A questão é relativamente simples. Quem ele foi exatamente? Essa pergunta, por sua vez, leva a outros questionamentos. O que Jesus pensava realizar? O que ele fez e falou? Por que foi morto e por que ressuscitou dentre os mortos? Semelhantemente, o desafio é simples. Visto ter chamado pessoas para segui-lo, e visto que pessoas têm procurado fazê-lo desde então, segui-lo acarreta o quê? Como podemos saber que estamos no rumo certo? Passei boa parte da vida intrigado com essas perguntas e tentando, a partir de diversos ângulos, abordá-las e respondê-las. Um processo tanto estimulante quanto desafiador. Tendo crescido em um lar cristão e experimentado o crescimento e o desenvolvimento de minha própria fé, desde os anos mais ternos até a idade adulta, tenho consciência de uma vocação, que nossa cultura geralmente divide em duas, mas que a despeito disso continuo a enxergar como um todo. Aqui ele vai tratar do seu academicismo e o seu pastoreio. Ele também vai tratar de assuntos como um historiador e teólogo, professor e escritor. Há essa dubiedade, né? Esse dubiedade, né? Esse dúbio entre eles, entre essas questões. Ele não, ele acha que a vocação dele foi chamada tanto quanto. Então, nós vamos agora continuar com a leitura. Este livro é intitulado simplesmente Jesus, em sucessão consciente de meu livro anterior, Simplesmente Cristão. Entretanto, existe simplicidade e simplicidade. Geralmente, quando dou palestras e abro espaço para perguntas do público, alguém se põe de pé e diz: tenho uma pergunta muito simples. Exprimido então algo mais ou menos assim: quem é Deus exatamente? Ou o que existe antes da criação? Ou se Deus é bom porque o mal existe? Conforme costumo explicar a essas pessoas, a pergunta pode ser simples, mas a resposta não. De fato, se tentarmos dar uma resposta simples, corremos o risco de simplificar demais o assunto e distorcê-la. E aí eu quero concluir, claro, com uma citação de Santo Agostinho que diz assim: quando alguém perguntou a Agostinho o que Deus estava fazendo antes da criação, sua resposta, ainda que ele soasse dura, foi a sugestão de que Deus estava criando o inferno para aqueles que fazem perguntas tolas. Simplicidade é uma grande virtude, mas simplificação excessiva pode ser, na verdade, um vício, um sinal de preguiça. Então, apesar do livro, querido, ter essa temática, simplesmente Jesus, o conteúdo, ela não traz uma simplificação. Ela traz estudos, ela traz pesquisas e ela traz respostas a nós que somos cristãos da atualidade. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. E se inscreva em nosso canal, deixe o like, comente, compartilhe e ative as notificações, tá bom? Muito obrigado e a paz do Senhor a todos.